Olá, espectadora da TV Jovens Cronistas. Sou Cláudio Porto, editor de política do Projeto JC. Seja muito bem-vindo à minha primeira coluna da prática política aqui na TV Jovens Cronistas. É mais um espaço para que a gente coloque aí na roda mesmo da análise os assuntos que estão aí reverberando no cenário da política nacional. É importantíssimo esse espaço aqui para a gente conversar, dialogar, por isso que eu já peço de pronto que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, comente. É muito importante que você faça isso, comente este vídeo, até porque para a gente ter o feedback. Nessa primeira coluna, nessa primeira edição da coluna, eu vou conversar com vocês sobre como a oposição tem que se comportar agora, do meu ponto de vista, para a votação do relatório na comissão especial e posteriormente também lá no plenário da Câmara dos Deputados. Estou falando aqui do relatório da PEC 06, que é a PEC da Contra-Reforma da Previdência. O relatório foi lido na última semana pelo deputado federal relator da medida lá na comissão especial, o deputado federal Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, e ele trouxe ali vários pontos que vão ao encontro de várias bandeiras da oposição. E é por isso que eu senti a necessidade de iniciar minha coluna falando sobre esse assunto. Porque, veja só, várias bandeiras da oposição foram retiradas da Contra-Reforma da Previdência. Né? Muitos aí, inclusive, quando falam da greve geral do dia 14, eles falam que a baixa adesão, né, principalmente nos grandes centros, ela se deu porque várias medidas que eram ali defendidas pela oposição, né, foram de fato acatadas pelo relator e foram retiradas. Né, as medidas de alteração na previdência rural, né, a própria mudança do regime de repartição para o regime de capitalização e também as mudanças no BPC, no benefício de prestação continuada. Então a oposição, né, no primeiro momento, talvez aí esteja em dúvida, hesitante, porque, de fato, como agora se portar contra, né, quando as suas bandeiras, seus pontos de vista foram acatados de alguma forma, foram considerados. E sem contar que o próprio relator, né, no relatório, aborda ali, né, pontos que são interessantes até mesmo para a questão da esquerda, para a questão da oposição, que é um aumento na tributação dos bancos, né, e também há uma mudança ali para os juízes, não é, que hoje, quando eles cometem algum tipo de irregularidade, eles são condenados, vamos colocar assim, a se aposentar, né? Tem a questão da aposentadoria compulsória, né? Em casos para além da questão da própria idade, né? Em casos em que se tem algum tipo de irregularidade. Do meu ponto de vista, a oposição tem que trabalhar com aquilo que ela trabalhou durante a tramitação da própria Contra-Reforma da Previdência, ainda no desgoverno Temer, que é a necessidade mesmo, ou não, de uma medida de alteração na Previdência Social. Na época, no desgoverno Temer, a oposição batia na tecla com muita razão e até fundada em vários números, né, balanços e tudo mais, de que a Contra-Reforma da Previdência não é uma necessidade, não é uma prioridade. Né? Se por acaso de fato tem essa questão demográfica, né, então isso pode ser mudado ali por algumas mudanças, não é? Algumas alterações nos mecanismos. E aí nós temos como exemplo a própria criação do fator previdenciário. Não é? Então a oposição na época, durante o desgoverno Temer, batia na tecla, eu lembro muito bem da CPI, né, Comissão Mista, Comissão Parlamentar de Inquérito, né, Comissão Mista não, mas Comissão Parlamentar de Inquérito, comandada pelo senador Paulo Paim, em que eles ali, no relatório final, atestaram que não há déficit na Previdência Social. Há um problema de arrecadação. Isso é fato, e isso se agravou muito depois da aprovação da própria Contra-Reforma Trabalhista. Então, naquela época, a oposição batia muito na tecla de que não havia necessidade de mudanças na Previdência Social, porque nós tínhamos um problema de arrecadação e isso daria para se resolver sem uma mudança drástica, não é? E muito menos uma mudança drástica no sentido como que é agora, como queria o desgoverno Temer e como que é agora o desgoverno Bolsonaro por meio do Paulo Guedes, que é, de fato, talvez não extinguir a Previdência Social, ela vai continuar existindo, mas sim acabar com a expectativa das pessoas, né, com essa perspectiva das pessoas requererem o benefício em algum momento. Vai ficar muito mais difícil caso isso venha a ser aprovado em algum momento. Se essa aprovação se der mesmo, de fato, vai ficar muito difícil se requerer o benefício, assim como na época da Contra-Reforma Trabalhista, ficou ainda mais difícil você ter trabalho formal depois da aprovação das medidas ali, né? E é até um desconhecimento, né, não ingênuo, mas proposital por parte dos congressistas,
em acreditar que a fadinha do investimento, ela vai sempre, depois dessas tais reformas aprovadas, ela vai bater aqui no Brasil e vai investir, os investidores vão chegar. Isso é um passo de lorota, como ficou provado, infelizmente, na contra-reforma trabalhista, alertado eles foram, e agora, novamente, estamos aqui fazendo esse papel, cumprindo esse papel de alertar, não é? Que as medidas não vão nesse sentido. Então, a oposição, no meu ponto de vista, tem que trabalhar com isso agora, já que vários pontos que ela defendia foram acatados, de alguma forma, pelo relator, né? Ainda que seja algo muito frágil, porque esse relatório pode, né, e certamente, perdão, haverá mudanças, pode ser aí alvo de mudanças, ainda assim a oposição tem que começar a trabalhar na questão, observar, analisar isso de maneira mais macro mesmo, muito por cima, né? Observar todos os pontos. E aí, eu acredito que o discurso, a narrativa, construir a narrativa, ou manter, né, ou retomar, melhor dizendo, a narrativa de que não há necessidade da contra-reforma da Previdência, até porque, para o Brasil, de fato, retomar o crescimento, isso passa muito mais por investimentos públicos, não é? Pela retomada disso. E isso daria para se fazer sem mexer na metodologia do requerimento de benefícios, como é o proposto, né? É o melhor caminho. Para nós, da opinião pública, é importante agora divulgar cada vez mais os pontos de alteração da própria contra-reforma da Previdência, para que as pessoas elas deixem de estar desinformadas, né? E não acatem aí o que o desgoverno e os seus porta-vozes têm chamado de nova Previdência. Não há essa necessidade, os economistas que são contra as medidas, as alterações, eles atestam isso. Uma comissão, a CPI, como já falei, atestou também que não há déficit e que o problema é de arrecadação, e nós aqui já temos colocados aí, eu já coloquei alguns pontos aqui, eu acredito que vocês também têm outras ideias, para se estimular a arrecadação mesmo da Previdência, e isso não necessariamente precisa passar por retirar a perspectiva das pessoas de terem aposentadoria um dia, que é o que eles estão propondo, né? Eles talvez aí não tenham, talvez o plano de fundo seja mesmo acabar com a Previdência Social, principalmente se houvesse aí de fato a mudança para o regime de capitalização. E é importante também destacar que o Samuel Moreira, ele diz que, ainda que com as mudanças a economia se mantém, a economia deve bater 1 trilhão ou pouco menos disso. O Paulo Guedes se irritou, né, porque a capitalização que seria a assinatura dele, né, uma mudança do regime, né, de fato, parece que não vai rolar. E os governadores e prefeitos estão hesitantes. Não é que todos eles querem participar, todos eles não querem participar, é que eles não sabem muito bem, eles não entenderam ainda. Eles estão em dúvida se de fato é interessante para o município entrar nisso, né? Principalmente aí às vésperas de eleições municipais, ano que vem, né? Principalmente os prefeitos. E os governadores também têm dúvidas se de fato essas medidas vão ali tirar, né, o peso do orçamento, no caso, vai ali abrir brechas no orçamento. Eles têm dúvidas porque de fato não é certeza. Né? Nós estamos falando aqui de benefícios, nada tem a ver com investimentos públicos, nada tem a ver com a própria, como eles usam esse termo de economia, até usei agora há pouco, mas não é bem economia, até porque esse dinheiro ele vai entrar e de alguma forma você vai usá-lo ali, e se a sua plataforma política for pelo caminho de investimento público, você vai usar investimento público. Como a plataforma política econômica de vários governos, principalmente do desgoverno Bolsonaro, não vai para esse caminho, mas pelo contrário, pela privatização de várias estatais e ao mesmo tempo desestimular o investimento público, esse dinheiro ele vai acabar retido lá ou vai ser utilizado em outra coisa que não estimular, propriamente dito, a economia brasileira. Então, eu vejo que, para, em síntese aqui, concluir esta primeira edição da Prática Política, a oposição tem que trabalhar como ela trabalhava no desgoverno Temer, estimulando, né, retomando o discurso de que não é uma prioridade, e de fato não é. Nós temos outras pautas aí, outras propostas, inclusive outras reformas mesmo, né, como, por exemplo, a reforma tributária, que seria muito mais interessante para a questão da retomada do crescimento do que a contra-reforma da Previdência, que está ficando cada vez mais explícito de que não passa de um interesse aí, né, muito bem, num lobby muito bem feito pelo sistema financeiro, mas um interesse muito claro deles, do sistema financeiro, em se ter, mais uma vez, né, assim como aconteceu com o regime, com a contra-reforma trabalhista e a precarização das relações de trabalho, com a contra-reforma da Previdência, a precarização e a falta e o desestímulo das pessoas em terem o benefício de previdência e assim recorrerem, né, para os seus serviços ali do sistema financeiro, né,
na contra-reforma trabalhista foram as maquininhas e o Uber, né, a uberização das relações de trabalho, e agora, com a contra-reforma da Previdência, a chamada, conhecida e popularmente Previdência privada. Então, a oposição tem que começar agora a se articular, se articulou muito bem, conseguiu a queda dessas bandeiras, desses pontos do relatório, se articule agora melhor para que a opinião pública entenda que, de fato, nós temos outras pautas e acreditamos que pela via econômica, pela via da economia, há outras maneiras de se retomar o crescimento econômico do país. Pessoal, deixe seu feedback, muito obrigado e até uma próxima.